Sabe quando você não tem muito o que fazer? Um jogo, se tudo correr normalmente, o Flamengo vai ganhar os jogos. Nos últimos anos, é Flamengo e Vasco. Vou repetir aqui. Nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou só 2 vezes. É verdade. É uma freguesia colossal. Porque se é difícil pro Flamengo, vai ser mais difícil ainda pro Vasco. Vamos falar de Flamengo e Vasco, Flamengo, que a grande polêmica é a escolha do Nilton Santos para o palco da partida, como palco da partida, e até porque pela questão do gramado sintético. E o Vasco, Zé Elias, o presidente do Vasco, né, o Pedrinho, a galera toda... Pedrinho hablou. Então, e ele falou sobre a escolha. Falou, ok, o Coutinho não gosta muito, os caras, né, lembra daquele movimento? Mas a escolha é essa e vai ser no Nilton Santos. Tem algum tipo de vantagem? Por que você acha que eles escolheram o Nilton Santos? Eu acho que primeiro para tirar um pouco o Flamengo da zona de conforto. Né? Quando você tira o Flamengo de um gramado natural, você tenta, vamos dizer assim, deixar o jogo talvez um pouco mais lento, dificultar para os jogadores mais técnicos para darem sequência e velocidade um pouquinho mais para o jogo. Porque jogar em grama sintética, por melhor que ela seja, por mais bem cuidada, por ser a última tecnologia e tal, não é a mesma coisa que jogar no gramado natural. Você proibiria? Não é a mesma. Você proibiria se pudesse? Se pudesse, eu jogaria só em gramado natural. Tá bom. Né? Mas assim, campo bom. Sim, Também não adianta você colocar... claro. Cheio de buraco, mas... Se eles da Copa do Brasil, só é campo bom. Sempre. Se eu pudesse, O Lucas comentou que prefere até o gramado que não é tão bom, natural, mais ou menos. Nota 6, 7. É porque muda muito, né? Muda muito a questão de apoio, de uma série de coisas eu já expliquei aqui. Você acha que isso diminui a vantagem do Flamengo? Não, a vantagem continua sendo grande. Porque se é difícil pro Flamengo, vai ser mais difícil ainda pro Vasco. Porque eu sou do time que diz que em clássicos, raramente a gente tem favoritos. Favoritismo tem que ser uma coisa... Tem que ser uma coisa, não é o time um pouco melhor e favorito, mas precisa de muito mais. Nesse o Flamengo é favorito. Não, nesse acho que o Flamengo é favorito, não tem como, né? Até pelo futebol que está se jogando entre as duas equipes, né? Mas assim, talvez você diminua um pouquinho a questão da dificuldade técnica e da intensidade que o Flamengo tem imposto nos seus jogos em relação aos outros gramados, né? Mas assim, a dificuldade que o Flamengo deve ter de acelerar o jogo, talvez para o Vasco ela seja maior. Ou não, né? Depende do estilo. Eu acredito que o Vasco vai ficar lá atrás, fechadinho, e contra-ataque, estilo Carille. Não acredito que ele vá sair para o jogo contra o Flamengo. Não acho que ele vai criar surpresas ou algo para tentar justamente tirar vantagem do gramado. Eu acho que o gramado sintético, nesse caso, foi uma questão mais de tentar dificultar para o Flamengo em relação a intensidade de jogo, a velocidade de jogo com a bola nos pés. Você acha que iguala ali o duelo? Não. Ou o Flamengo é muito... Não, eu acho que para o Flamengo é muito mais confortável jogar no Maracanã. Sim. Por hábito, por ambiente, pelo gramado, por tudo. Eu acho que o Vasco, na falta de dinheiro, elenco e futebol para competir com o Flamengo, se a gente for pegar situações normais, não naquelas coisas atípicas que podem acontecer eventualmente no jogo de futebol, o Vasco usa essa estratégia para tentar... Sabe quando você não tem muito o que fazer? Você vai alguma coisa... Vamos tentar fazer alguma coisa? Alguma coisa eu vou criar aqui para fazer. É isso. Então, eu entendo, concordo com o Zé completamente, mas não chega nem perto de equilibrar. Um jogo, se tudo correr normalmente, o Flamengo vai ganhar os jogos. Bubu, esquece? Você como um amuleto, você declara já a vitória? Então, antes do Bubu falar, a maior chance... Isso é muito bom. Eu acho que essa nem o Bubu consegue derrubar. Mas a maior chance do Vasco é o Bubu falar que o Flamengo está classificado. Não, eu falei que o Flamengo é campeão. Já falei no começo que o campeonato vai ser muito campeão. difícil decidir. Que o campeão ainda... Por quê? Você tem medo do Vasco. Medo eu não tenho. Você consegue destruir os melhores times. Mas olha só, você ouviu essa, Biner? Biner, você ouviu? O quê? Você tem algum temor que o Vasco possa vencer o Flamengo? Mas ele O falou único com o medo Pedro são os semana boletos. passada. Quando chegam em grande número, Que em o momentos Vasco ia complicar a vida do inesperados. Flamengo? Só tenho medo de boleto. Você ouviu? Você não falou pro Pedro Ivo semana passada que o Vasco ia complicar a vida do Flamengo? Que o Vasco podia ganhar do Flamengo? Você falou. Ok. Ao contrário, eu dei uma informação que eu vou repetir
repetir aqui. Uma pena que eu Fala não posso pro dar o Pedro, crédito, olha lá. mas O que você falaria pro Pedro Ivo do duelo? Pedro, nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, são só 2 vitórias do Vasco. É uma coisa inacreditável. Alguém pegou todos os grandes clássicos brasileiros, jogos entre os integrantes do G12, Tá te olhando. e Divide a tela. disparado o clássico mais desigual do Brasil nos últimos anos é Flamengo e Vasco. Vou repetir aqui. Nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou só 2 vezes. É verdade. É uma freguesia colossal, abissal, porque o clássico, em tese, sugere equilíbrio. Você mesmo falou Ele que... tá te ignorando, não quer falar com você. Não, o Pedro Ivo concorda comigo. Eu apresentei os números e ele falou, realmente, é nessa fase do Vasco, fase do Flamengo e tal. Mas você vê, o Flamengo é tão poderoso nos últimos tempos, mas o Flamengo, por exemplo, perde do São Paulo. O retrospecto direto Toda histórico vez ele e volta, recente, o Flamengo contra o São Toda Paulo vez não ele consegue ir muito bem. Né? não aguenta. Ele põe Contra na o Fluminense, em clássicos cariocas, contra o Fluminense, por exemplo, o Fluminense dá mais trabalho. No filipismo, o Flamengo Olha lá, perdeu. Pedro Ivo tá balançando a cabeça, única- não tá concordando muito. Tá sim. Aliás, eu já passei um roteiro pra ele, né? Ele acho que vai ficar só no Salgueiro, não. Vou apresentar outros lugares do Carnaval do Rio de Janeiro pra Você ele. vai encontrar ele lá? Estamos trabalhando ainda. Vamos ver o que vai vai ser. sim. Então. Dependendo do bloquinho que convidar. Lá tem o sonho dele é ir no baile do Vermelho e Preto. Lembra do baile do Vermelho e Preto? Tá aqui pra Eu gosto que ele tá apontando pro Pedro. Você tá falando com uma caneca, Então é né? o seguinte, não tem clássico no Brasil hoje mais desigual que Flamengo e Vasco. E, infelizmente, para a torcida vascaína, o Vasco é um freguesão. O maior freguês dentre os clássicos do G12 é o Vasco contra o Flamengo. Ô, Natinho, Só que é o seguinte, eu vou defender o Vasco aqui mais uma vez em questão histórica. dá pra ver como você vai defender o Vasco. Aqui o pessoal fala assim, em São Paulo tem torcida única, é o fim do futebol, é a falência do futebol. Os clássicos em São Paulo só tem uma torcida, no Rio não tem. Mas eu acho também falência, pelo mesmo modo, não ter Vasco e Flamengo em São Januário. Exato. O Vasco não poder jogar. concordo. Não, porque a polícia não deixa, porque não tem segurança, não tem como garantir segurança, não sei o quê. Então, por exemplo, o Vasco, pra mim, deveria ter o direito de exercer de fato o mando. tá concordando Então, contigo. se o Vasco jogasse contra o Flamengo em São Januário, ainda assim, eu acho que o Flamengo seria favorito. Mas a chance do Vasco aumentaria. Pedro tá Tá na concordando. casa dele. Ó, o Vasco concorda aí. Aê, Pedrão, tamo junto. É nóis. Cara, o cara tá falando com uma caneca. Vascão, é isso aí. Cara, o Vasco deveria ter o direito de jogar no jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo pode. Aí contra o Botafogo não tem perigo, não tem segurança. Aí Vasco e Flamengo não pode. O Flamengo não pode jogar em São Januário porque vai dar confusão, a polícia não garante. Não sei o quê. Então deveria. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem. Durante muito tempo não podia jogar na Vila. Ai, não tem segurança pra jogar na Vila. Parque Antártico antigo, não pode ter clássico no Parque Antártico porque não tem segurança. Depois, superaram isso e a polícia durante muito tempo deu conta aqui. Clássico Depois hoje, também já cada um não- joga não na sua quero mais, casa né? e beleza. Mas então, eu acho que o Vasco, porque não pode, pra mim, de forma equivocada, jogar em São Januário, eu acho que ele acerta em jogar no Newton Santos. Porque o estádio tem uma composição diferente. Eu não sei como é que vai ser a divisão da torcida. Não, O vai ser visitante 50, em Newton 50, Santos, ele fica atrás de um dos gols. É. Então, não sei como é que vai ser a divisão ali. Mas o Vasco, de fato, no Newton Santos, eu acho que tem uma chance maior de incomodar o Flamengo. Eu não cheguei a falar, Nath, que o Vasco vai dar trabalho, só que no Você Newton falou Santos... semana passada falou ou não assim. falou? Falou pro Pedro, que chama o o VAR Pedro aí. começou a bater na mesa. Eu só dou o braço a torcer se tiver um VAR aí. Apareceu um VAR vai aí. buscar lá no... Então é o seguinte, o Flamengo vai ganhar do mesmo jeito. Só que agora com mais dificuldade, né? E o Botafogo e o Vasco têm uma relação de torcida de irmão, né? Então o Vasco talvez se sinta mais acolhido ali. E o Vasco tem uma Tem outra isso nas questão. torcidas? Tem a torcida do Vasco e do Botafogo que são irmãs, né? E outra coisa, o Vasco brigou, também é uma outra questão maior, para ter direito sobre o Maracanã, né? Aliás, em 1950, o ano da fundação do Maracanã, o Vasco ganhou o Carioca, por isso que ele tem uma preferência do local para a torcida do Vasco ficar. Então o Vasco tem uma relação hoje com o Maracanã, para ele, Vasco, que é injusta, né? Ele acha que ele deveria... Então talvez seja uma forma também de falar, o Maracanã é do Flamengo, não é do Vasco? Então tá bom, então não vou jogar aí. Não jogo, saio. Acabou. Ok. Maracanã não é meu? Então eu vou jogar fora. Acabou. Não jogo aí. Que é isso?